Vamos lá, pessoal, galera do 8º ano, finalizando o segundo bimestre, hein? Penúltimo exercício. Bom, esse exercício é o exercício da festa do Gabriel. Bom, a gente sempre faz uma festa, um almoço entre família, um fim de ano, Dia das Mães, e a gente precisa analisar quanto que vai ser o custo das nossas despesas. Quanto mais pessoas vocês convidarem, maior serão as despesas. Então, na festa do Gabriel, o pai e a mãe dele foram fazer uma pesquisa e perceberam que o custo por pessoa é R$ 12. Aí eu falei, façam uma tabela com o número de pessoas e o valor gasto. Use 5 pessoas, 8 pessoas e 10 pessoas. Então, improvisei aqui uma tabelinha simples. Bom, se eu tenho que as minhas despesas com uma pessoa, né, por pessoa aqui, ó, uma pessoa é R$ 12, com 5, 60. Com 8 vezes 6, R$ 96. Ó, só multiplicar. Com 10 pessoas, R$ 120. Completei a minha tabelinha. Não precisa pensar no pai e na mãe, né? 5 pessoas, 8 pessoas, em nenhum momento ele tá falando de incluir o pai e a mãe, então não precisa se preocupar com isso, não. Daí na alternativa B, ele fala assim: com R$ 156, quantas pessoas eles poderão convidar? Bom, a gente já sabe que para 10 pessoas é 120. Então, com 156, dá para convidar mais de 10 pessoas, mas não 20. Né? 20 é muito, 20 seria o dobro, então as despesas seriam o dobro, passariam de 200, ó. Isso aqui é uma grandeza diretamente proporcional. Quanto maior o número de pessoas, maior são os meus gastos. Se eu dobrar o número de pessoas, eu vou dobrar os meus gastos. Então, se eu tenho aqui esses R$ 156, eu posso dividir por 12, que é o custo por uma pessoa. Fazendo a divisão, ó, 1 vezes 12 dá 12, sobra 3, abaixo 6, 3 vezes o 12 dá 13 pessoas. Quer dizer que eu poderia convidar 13 pessoas com R$ 156. Por mais que você estivesse sem coragem, que você não tenha calculadora, que você não sabe fazer essa conta, você não poderia responder para mim 20 pessoas, porque aqui já está muito próximo. Você poderia ter feito uma continha, você poderia ter feito 120 mais 12, daria 132. Aí você poderia fazer mais 12, daria 144. Aí se você fizesse mais 12, você já ia ter o resultado. Então você não precisa usar só a técnica da divisão, você poderia ter feito, ó, uma a mais, duas a mais, três a mais, 13 pessoas. Então, de várias formas, vocês poderiam fazer esse exercício. E se eu perguntasse aqui a lei da função? Eu não perguntei, né? Mas vocês poderiam ter usado assim: o valor gasto vai ser 12 vezes a quantidade de pessoas. Ó, tá vendo? Essa seria uma fórmula que vocês poderiam usar. Mas só por curiosidade. Vamos para o último, então? Número 5 do prêmio da loteria. Vamos lá. Então, o prêmio da loteria está em 21 milhões. Complete a tabela. Sendo que o prêmio ele é sempre dividido em partes iguais, né? Então, se tiver 20 ganhadores, ele vai dividir por 20. Então, a gente vai fazer o que aqui? Nós vamos fazer a mesma coisa. Se uma pessoa sozinha vencesse, ela ia ganhar 21 milhões. E 2 pessoas, vocês deveriam fazer o 21 dividido por 2. E a gente ia encontrar 10,5. 10 milhões e meio. Como que eu escreveria esse número? Ó, 2.000 eu escrevo assim. Então, 10 milhões eu escreveria assim, ó. Né? No caso, 10 milhões e meio, assim, tá bom? Um número bem grande, muitos zeros, muito dinheiro. E se eu fosse pegar esses 21 milhões e dividir em 3? Ah, é fácil, 7 vezes 3, 21. Então, cada um ganharia 7 milhões, que eu escreveria assim, ó. Vamos treinar a escrita? 7 milhões. E se fosse 5? Ah, então eu ia pegar esse 21
e ia dividir por 5. Pegando esse 21 para dividir por 5, ó, 4 vezes 5 dá 20, sobra 1,0, 2 vezes 5, 10. 4.200.000. Poderia escrever assim, ó, 4.200.000. Se eu fosse fazer 21 milhões dividido por 8 pessoas. Nossa, professora, essa conta é difícil, essa caneta não tá funcionando muito bem. Não é difícil não, ó. 2 vezes 8 dá 16, sobra 5. Daí, esse sobra 5 aqui, o que eu posso fazer? Coloco vírgula, acrescento 0. Daí eu tenho lá, 6 vezes 8 é 48, sobra 2, coloco um 0. 2 vezes 8, 16, sobra 4, acrescento 0. 5 vezes 8, 4. Olha, essa conta parece que não tem fim, mas tem, né? Sempre continha de menos, é que eu vou fazendo meio diretão, né? Então, 2.625.000. Como que eu escreveria esse número? Assim, 2.625.000. E por último, se eu fosse dividir por 10. Então, se eu fosse pegar esse 21 e dividir por 10, 2 vezes 10 dá 20, sobra 1,0. 1 vezes 10, 2.100.000. Como que eu escreveria esse número? Assim, ó, 2.100.000 reais. Então, esse exercício não perguntava de função, nada, era só para completar a tabela. Eu acho que todos acertaram, quase ninguém errou esse exercício. Que bom, né? Falou de dinheiro, todo mundo sabe. Isso é bom, isso é importante. Então, eu vou finalizar aqui o nosso vídeo, a nossa semana, o nosso segundo bimestre. Parabéns para todos que participaram, assistiram os vídeos, entregaram as atividades em dia. Semana que vem a gente já inicia o novo bimestre, o terceiro bimestre. Beijos, fiquem com Deus.